Fala pessoal, começando aqui nossos exercícios referente à criação e manipulação de strings. A gente vai fazer uma listagem de 14 exercícios para a gente testar o nosso aprendizado dessas últimas duas aulas, ok? Então, esse exercício ele propõe o seguinte: ele pede para a gente considerar o código dentro do método principal e dar a resposta de qual vai ser a saída. Se não vai compilar, se compila e imprime 33, se compila e imprime 36, se compila e imprime 3 e se compila e imprime 30. Vamos analisar o código. Eu abri aqui também uma classe de teste chamada teste1 para a gente tentar, se a gente precisar fazer algum teste aqui, para a gente tentar achar a resposta, né? A gente justificar a resposta que a gente está dando. Então vamos lá. Bom, dentro do método principal está aqui public void main, né, string args, tudo bonitinho. O método principal está fechando aqui. E aqui está sendo atribuído na variável de referência S, que está apontando para o objeto string, esse nome aqui, ABA. Tudo bem, até aqui tudo bem. Depois, logo em seguida, vem um for, que vai fazer um looping 10 vezes, né, de 0 a 9 são 10 vezes, que vai jogar para a variável S o valor de ABA, esse nome. Então ele vai ficar concatenando 10 vezes esse nome, ABA, mais ABA, mais ABA, mais ABA, 10 vezes. E logo abaixo a gente vai exibir o valor de S, que é esse camarada aqui, né? Esse looping vai acontecer 10 vezes, né? Vai ser tudo jogado para dentro da variável S. E logo abaixo a gente vai exibir esse valor chamando o método length. E aqui estão as alternativas. Vamos tentar fazer isso aqui para a gente ver se vai dar certo. Eu vou fazer um exercício similar a esse, não vou fazer exatamente esse. Deixa eu abrir aqui, a gente está com o método principal. E lá ele propõe o seguinte, lá ele cria uma string. Vamos botar aqui S. Vai ser igual a, vou botar aqui, mark. Logo abaixo ele bota um for, int i vai ser igual a 0, enquanto i for menor que 9, ele vai somar e vai incrementar 1 i mais mais. Tem uma coisa errada. Não, aqui. Tá. E mais mais. E aqui dentro, S vai receber o valor de S mais o nome. O exercício lá está mais ou menos assim. Até aqui tudo bem. Se a gente mandar imprimir S, vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele vai fazer o looping e vai imprimir tudo. Agora, se eu chamar o length, ponto length, o que vai acontecer? Lembrando, o método length, ele verifica quantas posições foram utilizadas dentro do array e joga a quantidade de posições utilizadas. Por exemplo, se eu utilizei 10 posições, ele vai falar, você utilizou 10 posições para escrever o nome mark. No caso aqui, 4. Né? Como ele foi concatenado 10 vezes, então vai ser 4 vezes 10, seriam 40. Né? 4 vezes 10, né? Que é a quantidade de looping que ele vai fazer. Tá lá, 40, ok. Agora, se a gente reparar bem, o que acontece lá? Esse length ele não está com parênteses. Ao contrário desse length aqui. E aquele length lá, na verdade, é um atributo em arrays, né? Em string, o length é um método. E se a gente colocar sem o parênteses, length, ele vai dar um erro, ele não vai achar. Ele vai falar assim, opa, length sem parênteses não é método no objeto string, então não vai funcionar. Logo, a resposta é não compila, ele não vai exibir nenhum valor, ele simplesmente não vai compilar. Eu vou analisar aqui nossa resposta. E a gente vê aqui, a resposta do instrutor diz que
não compila, pois length é um método em string, diferente da arrays, que length é um atributo. Bom, o segundo exercício, ele pede para a gente dar a seguinte classe, né? Tem a classe B aqui, com algumas instruções, e ele está perguntando o que acontece se chamarmos o objeto newb.imprime, ou seja, se a gente chamar o método imprime, o que vai acontecer? Ele vai dar as opções aqui que não compila, compila, mas dá uma exceção na hora de rodar, compila e roda, imprime vazio. Pessoal, tá marcado aqui algumas opções, mas não necessariamente são as corretas, tá? Porque eu já testei aqui algumas coisas e ele não dá a opção de deixar zerado. Tá, mas a sugestão que ele dá, as alternativas é não compila, compila, mas roda, mas dá exceção na hora de rodar, compila, roda e imprime vazio, compila, roda e não imprime nada. Bom, a gente vai analisar uma situação aqui e eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Aqui a gente tem uma string MSG que não está sendo atribuído nenhum valor para ela. E eu vou jogar lá para o Eclipse, e só para lembrar vocês que quando a gente tem uma string que não tem nenhum valor, deixa eu apagar aqui. Tá. A gente cria um atributo string MSG e a gente não deu nenhum valor para essa string. Se a gente imprimir o valor dessa string, a gente tem que gravar isso. O valor padrão para uma variável de referência que não foi atribuído nenhum valor é null. Vamos testar aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui como static. Deixa eu ver aqui, static. Para eu poder chamar aqui direto. Teste 1 ponto. Deixa eu ver se ele consegue imprimir isso aqui. Não sei se vai imprimir, mas acho que vai sim. Tá lá, null. Então, toda vez que a gente não atribui nenhum valor para uma variável de referência que está apontando para um objeto, ou seja, para uma classe, o valor padrão é null. E o que acontece toda vez que a gente tenta chamar um método numa variável de referência cujo valor é nulo? Vou botar aqui, to lowercase, sei lá, qualquer coisa. Vai dar um null pointer exception. Beleza. Então, esse exercício ele está te testando o seguinte. O que acontece quando a gente chama um método num objeto cujo valor é nulo, numa variável de referência cujo valor é nulo? Null pointer exception. Essa é a resposta. Se você olhar bem o exercício proposto aqui, ele botou aqui no escopo da classe o string MSG, que não está atribuído nenhum valor, logo o valor padrão é nulo. Aqui ele criou um método sem retorno, um método void chamado imprime, e fez um if else aqui, né? Se mensagem não for vazio, né, aqui ele já morreu. Porque ele está pegando a mensagem e está chamando o método isEmpty para testar para ver se existe algum valor dentro dessa string aqui, desse MSG, dessa variável, desculpa. O que ele está perguntando aqui se existe algum valor dentro da variável mensagem. Isso que ele está perguntando, mas o simples fato de você chamar um método, qualquer método, numa variável de referência cujo valor é nulo, vai dar null pointer exception. Você não precisa nem continuar mais. Chamou o método null pointer exception. Então a resposta aqui é compila, mas dá exceção na hora de rodar. Ele vai rodar e vai falar, opa, null pointer exception, tem um erro aí, você não pode chamar um método numa variável de referência cujo valor é nulo. Agora, se a gente botar um valorzinho aqui,
Deixa eu ver se eu consigo ir lá para... Ele não está indo lá para o Eclipse. Mas enfim, se você atribuir qualquer valor aqui à variável MSG, tranquilamente, ele vai rodar e vai exibir um resultado qualquer. Então, vamos analisar a resposta aqui. Ó, dá null pointer exception, porque o valor, o MSG é null. E não dá para chamar isEmpty em null, porque dá null pointer exception. Beleza? Indo agora para a questão de número 3, esse exercício está propondo o seguinte. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Dada a seguinte classe, parece até o exercício anterior, tem aqui o string MSG, né, aqui o método isEmpty, no if else, legal. Aqui está chamando aqui o construtor de B, ponto imprime, tudo bem. As alternativas é compila, mas dá exceção na hora de rodar. Compila, roda e não imprime nada. Não compila, compila e roda e imprime vazio. Vocês podem até chutar aí, vão tentar testar o conhecimento de vocês antes da gente concluir esse exercício. Já fizeram? Então beleza. Vamos lá, classe B. Classe B está fechando aqui embaixo, ok. O método imprime, que está fechando aqui, ok. E dentro do método imprime, ele tem uma variável local do tipo string MSG, que não foi atribuído nenhum valor. Não podem esquecer de jeito nenhum. Variável local, ela precisa ser inicializada. A gente não pode utilizar uma variável local sem que ela tenha um valor. Você pode, por exemplo, botar dentro do seu método lá string MSG, mas se por acaso você tentar usar ela, ela vai dar um erro. Então, até uma pegadinha, ela também daria erro aqui, ó, porque você não atribuiu nenhum valor à variável MSG, logo o valor padrão dela é null, e você chamou o método isEmpty aqui. Também daria um erro aqui, né? Ele está dando um erro aqui. Mas antes disso, antes de chegar aqui no isEmpty, ele já está dando erro aqui. Ele vai dar um erro, ele não vai dar null pointer exception. Ele daria null pointer exception aqui embaixo. Mas antes de chegar no null pointer exception, ele vai dar um erro, porque ele vai falar, opa, você precisa inicializar a variável local. Qualquer variável local ela precisa ter um valor. É obrigatório, você não pode deixar ela sem nada. Vamos lá pro Eclipse. Eu vou tentar aqui fazer deixa eu apagar isso aqui. Apagar aqui. E eu vou tentar criar aqui dentro de uma variável local. Posso criar até dentro do método main mesmo. Um string MSG. Não atribui nenhum valor. Você vê que ele não dá nenhum erro. Ele só vai dar erro quando tentar usar essa variável. Se tentar imprimir essa variável MSG, aí sim ele vai falar, opa, você não pode usar. Enquanto você não der um valor. Deixa eu ver aqui, vou botar aqui null. Se você der um valor para ela, aí ela deixa você usar. Se ela estiver sem valor, ela vai dar um erro de compilação e não vai rodar. Ele diz aqui, ó, que a variável local talvez não tenha sido inicializada. E, na verdade não foi mesmo. Logo, a alternativa correta é não compila. Ele não vai compilar porque não tem valor para a variável local. Isso também serve para int, para float, para double, né? Qualquer variável local ela precisa ter um valor, mesmo que seja zero ou null. Não compila, pois a variável não foi inicializada. Ótimo. O exercício de número 4 ele vai perguntar qual é a saída, o que vai ser impresso na tela, de acordo com esse código aqui. Aqui a gente está trabalhando com string e string buffer. Beleza. Primeiro eu vou dar um tempo para vocês analisarem. Analisem esse código, deem uma lidinha nele,
Dá uma olhada na resposta, eu vou ler junto com a resposta com vocês para a gente tentar depois achar o resultado. Pode começar. E aí, já conseguiram ler tudo? Conseguiram achar a resposta? Vamos lá. Uma string que está sendo atribuído a essa variável de referência o nome Kaelon. O nome Kaelon. Logo, a gente está chamando o método concat, ou seja, o método concat é responsável por concatenar nomes. Ou seja, nesse caso, teoricamente, ele juntaria o nome Kaelon e com esse nome aqui embaixo, traço, ensino e inovação. Né? Aqui ele vai imprimir o S. Agora a gente tem que lembrar o seguinte: string é imutável. O que é imutável? Não muda. O valor padrão desse nome aqui ele não muda, mesmo você chamando o método. Ao contrário do string buffer e o string builder, que muda. Né? Ele consegue mudar o valor padrão desse nome aqui. Aqui não muda e aqui muda. A diferença é essa. Então, se a gente, por exemplo, pegar aqui um string s, jogar esse valor Kaelon para dentro da variável s, chamar o método concat e concatenar com outro nome, quando a gente tentar imprimir aqui, ele vai imprimir Kaelon, ele não vai imprimir esse nome aqui, porque não muda, é imutável. Se você tiver com dúvida, a gente faz aqui na hora. Por exemplo, a gente vai pegar aqui uma string, deixa eu voltar aqui, string s, vou atribuir um valor aqui, por exemplo, Java. Vou chamar um método qualquer aqui, por exemplo, deixa eu ver qual método que ele está chamando lá. Método concat. Método concat. E aqui ele está jogando um outro valor. Vou botar aqui certificação. E vou imprimir o S. Teoricamente, ele teria que imprimir Java certificação. Mas quando a gente roda, ele vai imprimir só Java. Ele não muda o valor original da string. Ao contrário do string builder e string buffer. Vou chamar aqui string buffer. Botar S2 igual a new string buffer. E eu vou botar um valor aqui dentro. Vou botar aqui mark. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, só que com string buffer. Aqui eu vou chamar o s2. Método append, que é um método que concatena strings. E vou botar aqui meu segundo nome, Roger. Vou fechar. E vou imprimir o valor S2. É a mesma estrutura de código, só que aqui a gente está usando a classe string buffer e aqui a classe string. Aqui não muda o valor. E aqui muda o valor. Deixa eu tirar a dúvida agora. Tá lá, Java, e aqui é Mark Roger. Aqui ele concatenou e aqui não. Então, a gente voltando lá para o exercício, a gente vê claramente que aqui vai imprimir, mesmo chamando o método concat aqui, o que ele vai imprimir aqui é só o nome Kaelon. E aqui embaixo ele vai imprimir os dois nomes, que é Kaelon, traço, ensino e inovação. Então, logo, ele vai imprimir Kaelon e Kaelon, ensino e inovação. A opção correta é essa aqui. Então o exercício 5 ele propõe o seguinte. Aqui a gente tem um trecho de código, né, e ele está pedindo para a gente escolher a opção adequada a tentar rodar o seguinte código. Ele vai dar a opção de não compila por outro motivo,
Não compila, pois vazio é nulo. Compila e imprime bem-vindo, vazio. Compila e imprime outro resultado que não foi mencionado nessas alternativas. Compila e imprime bem-vindo. Beleza, qual dessas alternativas é a correta? Analisando o código, uma classe A, beleza, sem problema. Inclusive aqui está errado. Não, na verdade está certo. Confusão minha. Bom, tem uma classe A. Aqui tem um método principal, beleza, que é o método main, certinho, tá fechando aqui. E aqui tem algumas instruções. String, nome da variável de referência é vazio, e está sendo atribuído um nome null para ela. Logo abaixo tem string full, que é o nome da variável, e está sendo atribuído o nome bem-vindo mais a variável vazio, que está valendo null. E aqui embaixo a gente está imprimindo, né? Está imprimindo full. Full está recebendo o nome bem-vindo mais vazio. Vazio é quem? Null. O que imprime? O que acontece quando a gente tenta imprimir isso? Concatenar um nome com uma variável que está recebendo um valor null. Tentem responder aí. Vou dar um tempinho para vocês. E a resposta correta é compila e imprime outro resultado que não foi mencionado nas alternativas. Vamos fazer aqui. O que acontece se a gente tentar concatenar isso? Deixa eu apagar tudo aqui. A gente vai criar aqui uma string, nome, e vai atribuir o valor null. Beleza. Se a gente tentar imprimir esse cara, nome, ele vai imprimir o nome null. Beleza. Agora, o que eu quero é o seguinte, eu vou botar aqui uma outra string. Vou colocar o mesmo nome de lá, né? Full. E vou atribuir o nome Java. E vou concatenar com o nome que está valendo null. Beleza. E quando eu tentar imprimir full, o que vai acontecer? Será que ele vai imprimir? Será que ele vai dar um erro? A resposta é que ele imprime o nome Java e imprime a string null. Ele transforma isso em string e imprime na tela pra gente. Logo a resposta compila e imprime outro resultado que não foi mencionado nas alternativas, porque não tem nenhum nome aqui, bem-vindo mais null, não existe esse resultado. E está aqui, compila e imprime bem-vindo null. Bom, agora a gente está no sexto exercício e é bem parecido com o exercício anterior, né? Ele tem aqui um string vazio que não tem nenhum valor, logo o valor padrão é null. E aqui tem um string full, com o nome seja bem-vindo, vai imprimir o nome vazio, quer dizer, não o nome vazio, né, mas vai usar o valor que está dentro da variável vazio, no caso seria null, e ele vai exibir aqui embaixo, beleza. Mas de cara a gente pode ver o que a gente até respondeu, não lembro se foi na segunda ou no terceiro exercício, que uma variável local que está dentro de... Ou seja, variável local é aquela que está dentro de um método, tá? Uma variável local, ela não pode ficar sem valor. Se ela ficar sem valor e a gente tentar usar essa variável, vai dar um erro. Não vai dar nem null pointer exception, vai dar um erro mesmo. A gente pode até aproveitar o exercício anterior, que é mais ou menos isso aqui, ó. Se a gente tentar rodar, ele vai compilar, beleza. Mas se a gente tirar o valor da variável local, não der nenhum valor para ela, quando a gente tentar utilizar ela aqui embaixo, ela vai dar uma opção. Ó, inicialize a variável.
Deixa eu ver aqui. Ah lá, e automaticamente ele já inicializa com o valor padrão null. Logo, a resposta daqui seria compila e imprime bem-vindo vazio. Não. Não compila por outro motivo. A resposta certa é essa aqui. E compila e imprime bem-vindo também não. Não compila, pois vazio é nulo. Não tem nada a ver. Não compila por outro motivo, ou seja, vai dar um erro. Não compila, pois a string não foi inicializada. Então, a gente está na sexta questão. Vamos partir para a sétima. No exercício 7, ele está propondo o seguinte: escolha a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo seguinte. Aqui a gente tem uma classe A com uma string vazio. Lembrando, gente, só para que vocês não façam confusão, aqui não tem problema. O valor padrão dessa variável de referência vazia aqui é null. Mas ela não é uma variável local, então eu não necessariamente preciso dar um valor para ela. Agora, se ela estivesse dentro do método main, ela teria que ter um valor. Então, nesse caso, ela não dá erro. Deixa eu até exemplificar para vocês aqui esse exercício anterior. Ó, aqui, ela está dando erro. Inicializa a variável, porque está dentro do método main. Agora, se eu botar ela fora do método main, o que vai acontecer? Ela não vai dar erro. Na verdade, ela vai dar um erro, mas não pelo motivo de não ter sido inicializada. Até vai ser a resposta da questão 7. Por que deu erro? É um conceito básico de métodos. Métodos estáticos, ou seja, o método main ele é estático. Métodos estáticos só podem acessar variáveis estáticas. A gente não consegue, na verdade, dessa forma aqui direta, né? A gente poderia criar um objeto aqui, botar um teste1 igual t, deixa eu botar aqui, t igual a new teste1, aqui embaixo chamar o t.nome, né? Nome. Dessa forma aqui você consegue acessar sim, não tem problema. Bota o nome aqui, marque. Aqui você acessa. Mas ele não está acessando dessa forma, chamando o construtor, né? Criando o objeto. Ele está acessando direto. Ele está tentando acessar aqui de uma forma direta, né? Mas quando a gente tenta acessar de uma forma direta, a gente precisa seguir o seguinte conceito: métodos estáticos, que é o método main, aqui ó, static, ele só pode acessar uma variável estática. Então aqui a gente conseguiria resolver esse problema botando static, criando a variável estática, aí sim ele conseguiria acessar. Então o exercício 7 ele diz isso, ó. Dentro da classe, ele está aqui no escopo da classe, né, está fora do método. E ele não atribuiu o valor, logo o valor é nulo. E ele está tentando acessar diretamente aqui essa variável vazio. Ele não vai conseguir porque string vazio não é estático. Então, se a gente for ver as alternativas, não compila por outro motivo, poderia ser. Compila e imprime bem-vindo, não vai imprimir nada. Compila e imprime bem-vindo vazio, também não vai imprimir nada. Não compila, pois vazio é nulo, também não tem nada a ver. Compila e imprime outro resultado que não foi mencionado nas alternativas, também não. Ele não vai compilar por outro motivo. Qual outro motivo? A variável vazio, aqui no escopo da classe, ela não é estática. E tá aqui, não compila por outro motivo, variável vazio não é estática. Agora aqui no exercício 8, a gente tem o mesmo exemplo do exercício 7, só que ele corrigido. Por exemplo, é a mesma coisa, mas ele botou static aqui. O método estático main, ele vai conseguir acessar diretamente a variável vazio, que é essa aqui. Mas vai conseguir porque agora essa variável é uma variável estática. E quando imprimir, ele vai imprimir bem-vindo null, né? Porque como a gente não atribuiu nenhum valor para a variável vazio aqui em cima, ela vai ser null.
o Java transforma ela numa string, né? Então vai ser bem-vindo null. Vai rodar tranquilo. Vamos ver as opções aqui embaixo para ver qual que é a correta. Compila e imprime outro resultado que não foi mencionado nas alternativas. Eu não sei quais foram os outros, né? Então vamos ver. Compila e imprime bem-vindo. Não. Vai imprimir bem-vindo null. Compila e imprime bem-vindo vazio. Não, ele não vai imprimir o nome vazio. Ele vai imprimir o valor que está dentro da variável vazio. Não compila, pois vazio é nulo. Não tem nada a ver. Ele vai imprimir sim. Isso aqui não impede que seja impresso. Não compila por outro motivo. Ele vai compilar. Então, provavelmente, compila e imprime outro resultado que não foi mencionado nas alternativas. Ou seja, bem-vindo null. Se a gente rodar, compila e imprime bem-vindo null. O número 9 já é um pouco mais... Na verdade não é difícil, né? Mas é um pouco mais chatinho de você perceber isso. Ele está pedindo para a gente escolher a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. Aqui tem um arquivo, né, instrução de código, e ele tem algumas opções. Compila e imprime 21, compila e dá erro de execução ao tentar criar a segunda string, compila e não imprime nada, não compila ao tentar invocar o construtor. Vamos analisar. Aqui a gente tem uma classe, beleza, bonitinho. Um método principal, bonitinho, que está aqui. Aqui, numa variável local, s, a gente atribuiu um valor null, ou seja, está bonitinho. Ela tem um valor, apesar de ser null, essa variável local ela tem um valor, então não daria erro pedindo para inicializar, né, dar um valor para a variável. Isso a gente já pulou, ok. Aqui a gente tem uma segunda string, s2, a gente chamou construtor e atribuiu o valor que está em s, que no caso é null, para o s2. Teoricamente ok, e aqui embaixo a gente imprime. É um pouco complicado, porque eu acho que a maioria das pessoas que vão olhar esse código vão achar que está certo. Mas existe uma situação do seguinte: toda vez que você joga para dentro de um construtor uma variável, ela automaticamente, na verdade nem aqui, porque o system.out.println, aqui ele é como se ele estivesse chamando o método toString. É como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó. Deixa eu tentar exemplificar isso aqui, para ficar um pouco melhor o entendimento. S igual a null, e aqui eu vou botar uma segunda string, S2, eu vou chamar o construtor, lembrando que string é uma classe, então posso chamar o construtor, string, vou botar o valor de S, e vou tentar imprimir o S2. Deixa eu ver aqui o que vai acontecer. Tá, no pointer exception. Deixa eu tentar exemplificar o que acontece. Implicitamente, o que acontece? Mesmo que você não chame o método toString dentro do system.out.println, ele implicitamente já faz isso. Ele chama o método toString para poder exibir as letras que estão dentro daquele, imprimir o nome, né? Então é por isso que é um pouco complicado se você não prestar atenção, você erra esse tipo de questão, porque na verdade a gente não pode chamar um método numa variável que está sendo atribuído null. A gente não pode chamar nenhum método. Aqui a gente implicitamente está chamando o toString. A gente está fazendo isso aqui implicitamente. Então quando a gente tenta rodar um método, quando a gente chama um método numa variável de referência cujo valor é nulo, dá null pointer exception. Então a gente voltando para lá, a gente vê claramente que o S está recebendo null, o S que é null está sendo jogado para S2, e aqui embaixo a gente tenta imprimir S2, que é null.
Então, como implicitamente aqui tem um toString, ele vai dar um null pointer exception, que ele fala aqui, ó, compila, imprime null, compila e dá erro de execução ao tentar criar a segunda string. É essa aqui. Dá null pointer exception ao tentar criar a segunda string. Indo para o exercício 10, ele está perguntando o seguinte: escolha a opção adequada ao tentar compilar e rodar o arquivo a seguir. As opções são as seguintes: não compila, substring é sub e string com S, usando o padrão camel case. Compila e imprime UDA. Compila e imprime TUDA. Compila e imprime TUD. Não compila, caractere com acentuação, cedilha dentro de uma string. Bom, vamos analisar aqui. Aqui a gente tem uma classe A. Essa classe A está fechando aqui, ok. Public static void main string args, ok. Fechando aqui. Uma string com a variável de referência S. Isso aqui é uma variável local, né? Aqui a gente está atribuindo a S o valor estudando para certificação. E embaixo a gente está chamando o s.substring 3,6. Para a gente fazer essa questão aqui, a gente tem que entender o que é o método substring. Dois conceitos. Primeira pergunta, o método substring, ele é camel case? Por exemplo, ele tem que ser escrito dessa forma aqui? Sub e string com S maiúsculo ou não? A resposta é não, ele não precisa ser escrito com S maiúsculo. Isso aí vocês têm que gravar porque pode ser que caia na prova. Outra coisa é o seguinte, esse método substring, ele tem a função de imprimir um intervalo de posições do seu array. Lembrando que uma string é um array, e aqui tem várias posições dentro do array, e ele quer imprimir que seja exibido, né, que seja impresso na tela, o que está entre a posição 3 e a posição 6. Então, se a gente contar 0, 1, 2, 3, então ele vai imprimir a partir do U até a 6. 4, 5, 6. Então ele vai imprimir o da. Ele vai imprimir isso aqui. 0, 1, 2, 3, beleza. 4, 5, 6. Ele vai imprimir esse nome aqui, UDA. Vamos fazer um teste lá. Vou tentar pegar até esse trecho de código aqui, colar dentro do Eclipse. Um método substring e vamos rodar. UDA. Ele vai pegar aqui 0, 1, 2, 3, pegou o. Deixa eu apagar aqui, como se ele fizesse aqui. 4, 5, 6. Então ele vai pegar esse nome aqui. Ele vai imprimir isso aqui. Beleza? Então a resposta correta, compila e imprime UDA. Detalhe, substring não é escrito dessa forma aqui. É escrito tudo em minúsculo mesmo, substring. Se não me engano é o único método que é escrito dessa forma, porque no inglês substring é uma palavra só. Então não é uma palavra composta. Então substring é escrito de uma forma só. Tudo minúsculo, na verdade. O código compila e imprime UDA. Começando aqui o exercício 11, esse exercício para mim foi o mais difícil. Ele realmente complica um pouco. Na verdade ele não é difícil, né? Mas dentro desse contexto acaba embolando um pouco a mente da gente. Ele está pedindo para a gente escolher a opção adequada. Aqui tem a instrução do código. E as alternativas são as seguintes: compila e imprime null. Compila e não imprime nada. Não compila ao tentar invocar o construtor. Compila e dá erro de execução ao tentar criar string. Vamos analisar o código. Então, uma classe A.
o método principal. Logo em seguida, dentro do método principal, tem uma string S2. Né? A gente chamou o construtor aqui da string e atribuímos o valor null. Beleza. Toda a questão dessa, para que você acesse essa questão aqui, todo o pulo do gato, vamos dizer assim, está aqui. Aqui embaixo ele vai imprimir S2. Por que isso dá um erro? Por que isso não funciona? Porque o Java ele não sabe, ele está chamando o construtor aqui. Teoricamente você só pode chamar um construtor vazio, você não pode atribuir nenhum valor, por default, você não pode atribuir nenhum valor dentro do construtor, porque o Java ele não sabe se você criou um construtor que aceite argumento do tipo string. Por exemplo, se a gente pegar aqui, vamos chamar aqui o objeto, criar um objeto chamado string, né? Vamos botar aqui string s igual a new string. Beleza, a gente chamou o construtor. Opa! E por padrão a gente tem que chamar um construtor vazio. A gente não pode atribuir nenhum valor dentro desse construtor. Esse é o padrão. Se a gente botar aqui, por exemplo, um valor aqui dentro, deixa eu ver o que vai acontecer. Deixa eu ver se a resposta é essa. Deixa eu ver uma coisinha aqui também. Para não passar... Eu estou fazendo isso agora, tá, pessoal? Não sei se está certo o que eu estou falando aqui. Deixa eu ver o que ele vai acontecer. O construtor string é ambíguo. Ah, sim. Ele está dizendo que a gente está atribuindo null. É como se a gente estivesse atribuindo null duas vezes para o construtor, já que o que acontece nesse caso é o seguinte: a classe string, essa classe aqui, ela tem vários construtores que podem receber vários parâmetros, né? Ele tem, por exemplo, lá um construtor, né? Só para exemplificar aqui, tem um construtor, por exemplo, string que vai receber, deixa eu botar aqui, que vai receber um parâmetro do tipo string, né, um n aqui, e vai ter um outro construtor que vai receber dois parâmetros, né, um string n, vírgula, string n. Ele tem vários construtores lá. Aqui vai dar erro porque na verdade eu estou criando um construtor dentro da classe test1 string, tá? Então, quando a gente coloca null, quando a gente coloca aqui, por exemplo, um nome, ele sabe que você está chamando, por exemplo, esse construtor aqui, esse camarada aqui, lá na classe string, que é um construtor que vai receber um argumento só. Se a gente botar dois argumentos aqui dentro, deixa eu ver se eu vou separado por vírgula, eu não lembro de ter tentado fazer isso aqui. Não, ele não aceita dois argumentos de tipo string. Por exemplo, não existe isso aqui lá, provavelmente dentro da classe string, né? Então isso aqui eu vou até apagar. Mas enfim, eu não cheguei a olhar todos os construtores dentro da classe string. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, é até legal para vocês aprenderem também. Mas fato é que quando a gente coloca o null, a resposta é essa: coloca um null aqui dentro, o Java ele não tem condição de saber qual construtor que você está chamando, né? Ele dá meio que conflito. Qual dos construtores que a gente tem que o usuário quer chamar? Então ele vai ficar confuso e vai dar um erro, né? Então você tem que realmente usar um valor aceitável aqui dentro, né? Vamos dizer assim, botar um nome, aí ele aceitaria. Então lá na resposta, deixa eu até voltar aqui, é isso. É um pouco confuso, mas toda vez que
que estiver chamando o construtor e estiver passando do null lá para dentro e a gente tentar imprimir, isso vai dar um erro. A resposta correta aqui vai ser: não compila ao tentar invocar o construtor. Ele vai tentar invocar o construtor. O Java ele não vai entender o que você está tentando chamar, né? Que construtor que você está tentando, dentre vários que tem lá dentro, você está tentando usar, e vai dar um erro para você. Essa é a resposta. Não compila, pois o string possui diversos construtores que recebem um argumento. O compilador não sabe qual deles você deseja invocar, pois tipos que estão argumentados num construtor não possuem herança entre si. Um não herda necessariamente do outro. Então a resposta é erro ao chamar o construtor com valor null dentro. Seguindo aqui para o exercício 12, eu vou copiar aqui esse trecho de código para a gente colar lá no Eclipse e a gente estudar melhor. Deixa eu apagar isso aqui, deixar só o método main. Tá lá o método main bonitinho. Opa, tá faltando aqui uma chave. E beleza, vamos lá. Primeiro de tudo a gente tem um int valor 10, um número inteiro. Depois a gente tem um int divide por 4, que também é do tipo inteiro. E mesmo que a gente bote esse valor dentro de um double, que é um número que é um tipo primitivo que vai aceitar vírgula, o simples fato de ser int aqui e int aqui, ele não vai dar aqui 2,5, né? Ele vai dar 2. Porém, vai ser o resultado vai ficar assim, vai ficar... Deixa eu botar aqui. O resultado vai ficar dessa seguinte forma. Aqui vai ficar 2.0. É um double, ele vai, quando você tentar imprimir, ele vai imprimir 2.0. Não 2.5. Se aqui fosse double e aqui também fosse double, quando a gente tentasse imprimir, deixa eu comentar isso aqui, para a gente entender aqui com bastante calma. Deixa eu apagar isso aqui. Vou imprimir aqui o resultado. Nesse caso seria 2,5. 2,5. Agora, como aqui é int e aqui também é int, mesmo que o resultado seja alocado numa variável do tipo double, o resultado fica sendo 2. Okay? Então isso realmente pode gerar confusão. Agora, o que ele faz aqui? Deixa eu apagar aqui. E a primeira coisa que ele imprime lá no exercício é o seguinte, é isso aqui. System.out.println, valor, quem é o valor? O valor é 10. Então ele vai imprimir 10 mais o divide por. Quem é o divide por? 4. 10 concatenado com 4 é 104. Deixa eu ver aqui. Opa, não é 104, é 14. Tá. Na verdade, a pegadinha está aqui, ó. Essa string vazia aqui e essa string vazia aqui. Deixa eu tirar esse comentário. Para acertar essa questão é o seguinte. Toda vez que números inteiros, eu vou até substituir aqui, o valor aqui é 10, né, que está valendo 10 aqui, e o divide por é 4. Toda vez que acontecer isso, que é a questão da ordem de precedência, que vier primeiro um número concatenado, vamos dizer assim, ele vai somar, ele vai fazer isso aqui, ele vai pegar isso aqui e vai somar. E depois ele vai exibir a string que está ali. Agora, se a string vier primeiro, ele concatena o seguinte, por exemplo, o resultado aqui ele vai valer 2.0. 2.0 e o valor vale 10. Então, aqui ele vai somar
e aqui ele vai concatenar. Isso seguindo a ordem de precedência. Se o número vier antes da string, ele soma, isso é uma regra. Se a string vier primeiro e depois vier o número, ele não vai somar, ele vai juntar. Aqui o resultado vai ficar igual a 2.010 e aqui ele vai somar e vai ficar 14. Tá, isso é uma regra, né? É só decorar isso. Ordem de precedência. Número inteiro veio primeiro, soma. Se vier depois da string, ele vai concatenar. Então, a resposta aqui é 104, 2.010. Não, na verdade não é essa aqui, pessoal. Desculpa. Essa aqui é a resposta errada. A resposta correta é essa aqui, 14, 2.010. Opa. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aqui. Ele não está mudando. Não sei porquê. Alterar minha resposta. Ah, sim. Então foi. Então a resposta é essa aqui, pessoal. É 14, 2.0, 10. Bom, pessoal, indo para a penúltima questão. Aqui ele está pedindo para a gente ver qual a opção adequada, tentar rodar o arquivo. A gente tem uma classe, a gente tem um método principal e um string s que está recebendo um nome, estudando para certificação, e o método replace. O método replace ele faz o seguinte, ele substitui os caracteres de uma string, de um nome. E aqui ele está propondo o seguinte, eu quero pegar o E e trocar pelo A. Então ele vai achar o primeiro E, achei na posição 0E, e vou trocar esse E pelo A. No entanto, o método replace ele só funciona da seguinte forma, ou ele substitui string e string, no caso aqui é um caractere, tem aspas simples, ou string e string, ou caractere ou caractere. Aqui está sendo caracterizado uma string por ter duas aspas. E aqui está sendo caracterizado um caractere por ter uma aspa simples. E isso não é compatível, substituir string por caractere. Ele vai dar um erro. Então a resposta correta é não compila. Deixa eu ver aqui. É isso aí. O código não compila, pois o método replace possui duas maneiras de ser invocado, com dois chars ou com duas strings. Foram passados uma string e um char, o método não existe. Então ele dá um conflito e não funciona. E chegando então à última questão, no exercício 14, a gente tem aqui uma classe A, sigla do método principal, uma string, uma variável local, do tipo string, que está recebendo o nome Guilherme, e aqui s.substring para imprimir da posição 0 até a posição 2. Teoricamente aqui ele seria impresso Gui, da posição 0 à posição 2. Aqui 0, vamos lá, 0, 1, 2, então ia ser impresso Gui, beleza. Agora, o erro está aqui, isso aqui não existe, né? Do lado esquerdo sempre tem que ter uma variável, né? Você está atribuindo um valor, você não pode atribuir um valor a uma chamada de um método. Isso aqui não existe. Aqui teria que ter uma variável do tipo string para receber esse guá aqui. Então isso aqui realmente vai dar um erro. Ele não compila. Muito fácil essa. Vamos analisar a resposta. Pensamos que rodar ser Guilherme, né? A resposta poderia ser Guilherme, mas lembramos que string em Java é imutável, ela não foi reatribuída, né? Na verdade aquela retribuição, né, do não existe, né? Porque do lado esquerdo tem que ter uma variável.
da impressão de reatribuição da parte da string, mas isso não existe em Java. O lado esquerdo de uma atribuição deve ser sempre uma variável e não uma chamada de método. Por isso, a linha de substring não compila e vai dar um erro. Beleza, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, vejam esse exercício de novo. Realmente a criação e manipulação de string é um tópico muito extenso, com vários métodos, e você só vai aprender se você escrever esses códigos várias e várias vezes para você poder gravar. Beleza? Então vou ficando por aqui e até a próxima.